Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vou continuar em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 é um capítulo fantástico, onde Pedro fala da nova vida no meio de um mundo velho. E no término desse capítulo, lá no verso 21 em diante, de 21 até o verso 25, Pedro diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Primeiro, o nosso exemplo é Jesus. O meu ideal de vida e o seu ideal de vida, como cristãos que somos, é sermos parecidos com Jesus. A palavra cristão, ela foi um termo cunhado lá no primeiro século, lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Essa palavra era uma palavra pejorativa, significava cristinhos, pequenos cristos. E o cristão é um pequeno Cristo. E o nosso exemplo é Jesus. Ele é o nosso exemplo. Nos anos 70, escreveram um livro chamado Nos Seus Passos, o que faria Jesus. E essa deve ser a nossa grande atuação. Estou andando direito nos meus passos, o que faria Jesus? Pedro diz que Jesus é o nosso exemplo. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele é perfeito, sofreu todas as tentações, mas não pecou. Morreu o justo pelos injustos, o bom pelos ruins. Quando foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando eu leio esse versículo, eu sempre penso nos cristãos que estão nas redes sociais, esses influencers, Como eles são agressivos, como eles são violentos, como eles agem na mesma forma que o mundo age. E eles dizem o seguinte: não, eu só estou revidando. Mas olha só o que o texto diz a respeito de Jesus. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. E alguns até fazem ameaças santas, Eu vou orar e Deus vai fazer. Você vai ver a mão. Isso, gente, é praga. Isso é achar que Deus vai fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós cristãos não fomos chamados para praguejar, nada disso. Nós fomos chamados para abençoar. E quando sofremos, nós temos que ter a mesma atitude do Senhor Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui Pedro está fazendo a citação de Isaías 53. Em Isaías 53, Jesus é apresentado como servo sofredor, aquele que leva as nossas enfermidades, aquele que nos cura. E ele nos cura tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito, porque ele é Deus. E Pedro termina o texto dizendo: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. A palavra bispo aqui é a palavra psicopon, que significa aquele que cuida da vida dos outros, aquele que zela da vida dos outros. O bispo, no Novo Testamento, é mais ou menos o equivalente do sacerdote no Velho Testamento. No Velho Testamento, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo diante de Deus. E o bispo, que é o sinônimo de pastor, que é sinônimo de presbítero, é aquele que intercede pelas pessoas diante de Deus. Então, olha, se somos cristãos, se somos líderes cristãos, a nós não nos cabe amaldiçoar, nós não nos cabe revidar. Nós devemos amar e abençoar. Como diz o verso 17 de 1 Pedro capítulo 2, nesse verso Pedro ele faz questão do seguinte, 2,17, Pedro ele nos diz dessa forma: tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao governante. Então, olha, todos com respeito, tratem a todos com respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honrem os governantes. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz, que Deus nos abençoe.